Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabrício, eu sou professor de História do Colégio Força Máxima, tá? E hoje a gente vai discutir não, né? Infelizmente a gente não pode estar junto, tá? Nesse tempo, fiquem em casa, não esqueçam disso, tá? A gente vai falar sobre o capítulo 8, tá? A Revolução Francesa, a França pré-revolucionária. Galera, primeiramente, por que a gente estuda a Revolução Francesa? Tá? Porque ela inaugura a idade contemporânea. Naquela linha do tempo que a gente sempre vê, né? Idade antiga, idade moderna, idade média, né? Na verdade, idade antiga, idade média, idade moderna e depois a idade contemporânea que a gente está agora. Né? Ela foi simbolizada, o marco foi a Revolução Francesa em 1789. Né? Por que ela é um marco? Porque ela representou a ascensão da burguesia ao poder. Tá? Foi o primeiro país da Europa continental, né, em que a burguesia ela promove uma revolução na Constituição e nos modos de vida da população e do país como um todo. Tá? A França, naquele momento da Revolução Francesa, ela estava derrubando o rei. É o rei que governava de maneira absoluta. Essa foi a principal característica da Idade Moderna. Né? A unificação dos Estados nacionais e o poder concentrado na mão do rei absoluto. Tá? O rei ele tinha a aristocracia ao seu lado, o clero, a nobreza. Tranquilo? Então, por onde a gente começa? Né? Para entender esse processo que leva à Revolução Francesa. A gente começa pelos problemas que a França tinha. Tá? Quais eram os problemas da França? Tá? Eles eram causados principalmente por uma má gestão do Estado, né? Um mau governo da coroa francesa. Por quê? Primeiro, vamos lá. O que agravou os problemas econômicos da França? Que eram vários. Primeiro, a Guerra dos 7 Anos, tá? Entre 1756 e 1763. Professor, Guerra dos 7 Anos, me explica isso aí. A França, ela era uma metrópole para colônias na América, assim como Portugal era uma metrópole para colônias, né, para sua grande colônia aqui na América, né, que é o Brasil, tá? A Guiana Francesa, já ouviram falar da Guiana Francesa, que foi aqui em cima, era uma colônia francesa, né? O Haiti era uma colônia francesa, né? E vários territórios ali onde a gente, né, vê os Estados Unidos hoje eram também franceses, né? Naquele momento, tanto Inglaterra quanto França, elas lutavam uma guerra com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos queriam sua independência. Tá? E como todo mundo sabe, no final dessa história, os Estados Unidos conseguem a sua independência, né, e a França perde essa guerra. Olha lá, para uma guerra, né, você precisa de quê? Dinheiro, né, de produção, de uma galera trabalhando para que essa guerra seja sustentada. Tá? Você precisa de soldados. Né? O rei ele tinha seus soldados, né, a sua nobreza, tá? E isso gera, né, uma crise financeira. Por quê? Porque a França perdeu. A França perdeu a guerra. Né? Então, todo aquele dinheiro que foi colocado ali no esforço da guerra, ele foi basicamente em vão. Tá? Isso, somado com problemas naturais franceses. Que problemas naturais? França é um país temperado. Olha a aula de geografia física aqui, ó. Interdisciplinaridade aqui, ó. A aula de geografia você estuda geografia física. Você estuda diferentes climas. Tá? A França ela tem um clima temperado, que é um clima mais frio. Ou seja, o plantio, né, ele não é tão abundante como é num país como o nosso tropical. Né? A terra ela não consegue, né, dar uma colheita tão abastada quanto a nossa. Então, né, além desse problema da guerra, você tem um problema, né, porque você precisa abastecer as pessoas que estão na guerra. Tá? Você tem um plantio que não é tão abundante quanto em outros países. Isso gera problemas como a fome, por exemplo. Tá? Então você tem ali, né, periodicamente, problemas sociais gravíssimos na França. Tá? Como a fome. Tá? Vamos lá. O que agrava isso ainda mais? Tranquilo? O Tratado de Éden. Olha, passado a Guerra dos 7 Anos, você tem o Tratado de Éden, 1786. Caraca, professor, 3 anos antes
da Revolução, para você ver como tem tudo a ver, tá? O que é o Tratado de Erin? É um tratado comercial entre Inglaterra e França. Inglaterra, naquele momento, é a grande potência mundial, tá? A grande potência industrial do mundo. A Inglaterra, ela faz um acordo com a França em que sentido? Poxa, França, olha, você abaixa os impostos para os meus produtos industrializados entrarem no seu país, tá? Em contrapartida, você me vende vinho, tá? Você me vende artigos de luxo. O rei francês falou, tudo bem, vamos lá. Entra aí, ó, pode entrar com seus produtos a um preço bom, né, para os franceses consumirem, porque os impostos vão estar baratos, né, para que entre e ok, a gente está vendendo aqui, ó, nosso vinho, nossos artigos de luxo. Qual é o grande problema disso? Imagine se você é um produtor francês. Caraca, eu estou aqui começando, ó, a indústria na França está começando, aí vem o representante máximo do poder político, que é o rei, e fala, olha gente, ó, vocês estão produzindo aí, beleza, só que agora vai ter uma competição sinistra para vocês. Qual competição? A competição dos produtos ingleses, que eram melhores, eles eram de melhor qualidade como um todo. É como se, sei lá, tem aqui no Brasil uma produtora de tênis, né? E a gente começa a baixar pra caraca nossos impostos com relação aos produtos que vêm de um outro país, como os Estados Unidos, por exemplo. Aí começa a entrar um montão de tênis americano aqui, que a gente, tá cansado de saber que são bons tênis, que são tênis que os melhores jogadores do mundo usam, são chuteiras, enfim, jogadores de futebol, né, no caso, que os melhores atletas do mundo usam, as roupas, os tênis, enfim. Aí começa a vir com um preço muito bom pra gente. A gente vai consumir qual tênis? O tênis americano, porque está em todos os outdoors, está em todos os canais de televisão passando lá com o jogador jogando, né? Aí como fica a empresa brasileira? Ela fica prejudicada, né? E é isso que aconteceu na França. Os caras que estavam se desenvolvendo, a burguesia francesa que estava se desenvolvendo, não teve como competir com o produto inglês. Aí as suas fábricas foram fechando, as suas manufaturas, as suas corporações de ofício, elas foram, né, fechando, e isso foi gerando desemprego. E isso, misturado com problemas econômicos da guerra, com problemas econômicos de abastecimento causados pelas colheitas que não são tão abaixadas quanto as nossas, gerou uma situação caótica na França. Tá? E além de tudo isso, né, você tinha uma sociedade estamental, olha isso aqui, ó, olha isso aqui, ó. Uma sociedade estamental muito parecida com a sociedade medieval, né? Dividida em estamentos, com pouca mobilidade social, pouquíssimo. Ó, minha mão não consegue nem, né, se mexer, tá? Você tinha ali o primeiro e o segundo estado, representados por clero e nobreza, né, vivendo uma vida de rei, né? Realmente, literalmente, uma vida de rei. É uma vida em que você desfrutava dos maiores luxos possíveis. Quem sustentava esse luxo? Tendo em vista que tanto o primeiro quanto o segundo estados não pagavam impostos. O terceiro estado, eles trabalhavam, eles pagavam impostos para que duas camadas da sociedade, dois estamentos da sociedade que eram mais privilegiados, pudessem usufruir do bom e do melhor. E tem esse problema, gente, olha isso. A França, com sérios problemas sociais e econômicos, né? Ela tinha na sua direção, quem comandava a França eram pessoas que mal entendiam da realidade da França, né? Você tinha ali uma burguesia querendo se desenvolver. O que eu faço? Eu, rei da França, deixa o produto inglês entrar. Cara, isso é um absurdo. Para o burguês francês, isso é um absurdo. Poxa, caraca, a gente está com problema de abastecimento, né? Com as colheitas, está complicado. Vamos para uma guerra. Gente, é muito complicado, tá? Então havia uma profunda desigualdade social, né? Por quê? Porque havia uma desigualdade nas decisões políticas, tá? Essa galera do terceiro estado não tinha voz política, eles não estavam no poder, tá? Assim, né, havia uma grande insatisfação geral na França.
Olhando para essa insatisfação, desculpa, o primeiro e o segundo Estado, eles começam a se organizar para debater o que poderia melhorar na França. A situação estava caótica, tá? Olha aqui, ó. Cuidado agora. Começaram a se organizar em assembleias. A primeira assembleia, né, a Assembleia dos Notáveis, aqui, ó, 2 anos antes da Revolução Francesa, ela reuniu o primeiro e o segundo Estado, ou seja, os representantes do clero e os representantes da nobreza. Só que eles não chegaram a nenhum consenso. Eles não concordaram. Né? Não concordaram com o quê? Com ter de pagar impostos. A solução que uma parcela desses 2 estados estava propondo, e também que era o que se ouvia nas ruas, era que o primeiro e o segundo estado pagassem impostos. A galera mais abastada, mais rica, mais privilegiada, começasse a pagar imposto. Né? Para que os mecanismos sociais pudessem funcionar. Só que eles não chegaram nesse consenso. Ou seja, essa assembleia, ela teve debate, enfim, mas ninguém começou a pagar imposto, não mudou nada. Assim, a situação na França continuou muito horrível, caótica. E o que aconteceu depois disso? Tá? A Assembleia dos Estados Gerais. Estados Gerais. Os 3 estados fazem parte dessa Assembleia. Né? Para vocês terem uma noção, gente, olha aqui, ó, 1789, é o ano da Revolução. Você já viu, né? Olha a frente aí, como que vai vir. Que não vai dar muito certo. Isso vai acontecer a Revolução. Mas calma aí. A situação estava tão caótica que eles convocaram os Estados Gerais. Para vocês terem uma noção, a última vez que convocaram os Estados Gerais foi em 1614. Quase 200 anos antes. Tá? A galera que é boa de matemática aí faz a conta. Tá? Porque eu não confiro o troco para não ter que fazer conta. Tá? Galera, 1789, Estados Gerais, primeiro, segundo, terceiro estado, eles elegem representantes para ir lá debater. Tá, uma assembleia. O que acontece? Eles debatem a cobrança de impostos para o primeiro e para o segundo estado. Vão votar. Cada estado tem direito a apenas um voto. Mas, professor, você me mostrou ali na outra folha que o terceiro estado ele era muito maior, ele era composto por trabalhadores urbanos, era composto por camponeses, era composto pela burguesia, por muita gente. Como assim, professor? Não estou entendendo. Como é que eles só tinham direito a um voto? Meus amigos, isso é uma sociedade estamental. Tá? Então, mais uma vez, o primeiro e o segundo estado não concordaram. Não vamos pagar impostos. Votaram 2-1. 2-1, porque um voto foi do primeiro estado, outro voto foi do segundo estado. E o outro o 1 foi do terceiro estado. Né? Isso foi a gota d'água. Né? Gota d'água para quê? Para que os membros do terceiro estado fundassem a sua própria assembleia. Então, em 20 de junho... calma aí. Gente, aqui eu botei 7, mas não é 7. Me enganei. É 6. Em 20 de junho, mês 6, tá? De 1789, eles fundam a chamada Assembleia Nacional Constituinte. O que é uma Assembleia Nacional Constituinte? É uma assembleia onde se vai se debater uma nova Constituição. Professor, o que é uma Constituição? É um conjunto de leis. Tá? Então eles estavam jogando para o lado. Os Estados Gerais estavam fundando a sua própria Assembleia. Vamos debater aqui uma nova Constituição para a França. Não dá mais. Não tem como. Olha a situação. As pessoas estão passando fome. As pessoas não têm direito a comprar pão. Porque não tem como. Tá? Então, o que acontece? Tá? Eles começam a debater o conjunto de leis. E é claro que o rei absoluto acha isso um abuso. Como assim, cara? Eu sou o rei. Eu sou o rei divino, escolhido por Deus para estar aqui governando. E essa galera, né, que não tem sangue puro, ai meu Deus, tem até, eles estão decidindo o futuro da França. Como assim? Nada a ver. Ele vai lá e convoca o seu exército para atacar a Assembleia. Tá? Vendo isto, o que a Assembleia faz? A população faz? Ela começa a se organizar militarmente. Elas criam uma força militar, né, independente do Estado.
independente, que ela não tem ligação com o Estado. É uma força paramilitar, que a gente chama, ou milícia. Tá? E essa força paramilitar, ela tem as armas, tá? Só que elas estão sem munição. Aí uma galera tá sabendo que tem munição onde? Na Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão. Uma prisão onde eram colocadas as pessoas que iam contra o rei. Eles ficam sabendo que lá tem munição e pólvora. E o que eles fazem? Vamos lá, atacar a Bastilha. E muita gente foi atacar a Bastilha. Eles atacaram a Bastilha, depredaram a Bastilha, destruíram a Bastilha, soltaram os presos da Bastilha. Né? E lá eles pegaram a munição e a pólvora necessária para poder bater de frente com o exército do rei. E adivinha, eles conseguem vencer o exército do rei. Tranquilo, gente? Assim dá-se início à Revolução Francesa. Tá? O que é mais importante para vocês entenderem para a vida de vocês, né? É uma revolução que combate desigualdade social. Né? Era muito desigual, né, a França. A França tinha reis, né, com privilégios, o clero com privilégios, tá? Promovendo festas, né, uma corte, sabe, aquela coisa de filme maravilhosa, enfim. Enquanto isso, a população estava se matando, estava morrendo de fome, morrendo de doenças, porque não tinha nutrientes suficientes para poder se curar da doença. Né? E além disso, gente, a gente está falando do século XVIII. Tá? É um século, né, com uma profunda influência dos ideais iluministas, né, que são ideais que entendem o homem como um ser com direitos políticos, tá? Com direitos, né, a uma plenitude na vida dele, a uma vida, né, em que haja, né, o prazer em se viver. Tá? Então, esses direitos que vira até um lema, né, para a Revolução Francesa, de igualdade, fraternidade e liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Eles são profundamente defendidos dentro dessas assembleias. Os argumentos, porque isso é uma assembleia, gente. Lá, a Câmara dos Deputados, há discussões. Né? Numa democracia, né, é fundamental a discussão, é fundamental a diferença entre os pontos de vista. E essas assembleias, elas são fundamentais para que esses diferentes pontos de vista eles possam conversar e dialogar para chegar a um consenso. Então, essa assembleia, ela, principalmente pelo terceiro estado, ela foi defendida e ela foi discutida tendo como base os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, os ideais iluministas. Iluministas porque iluminam as trevas, né? Porque agora eles estão querendo fazer o uso da razão. Como assim ele é enviado por Deus? Me prova isso, que o rei é enviado por Deus. Não tem como provar. Né? Então, há um profundo uso, né, desses ideais. Por que também? Porque no século XVIII é o século que surge a imprensa. Você tem a mecanização, né, dos meios de produção. Você está tendo ali uma mecanização dos meios de produção, ou seja, você tem como produzir papel em larga escala em pouquíssimo tempo. Então os jornais, os panfletos, eles estão ali, ó, a todo vapor, sendo produzidos na França. Produzidos com o quê? Com o que está escrito ali, o que está impresso naquele papel? Os ideais iluministas, né? O uso da razão, né? O fortalecimento da ciência. Tranquilo, gente? Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre o capítulo 9, né, que é o momento da revolução, dos acontecimentos que vem depois desse momento pré-revolucionário. Tranquilo, gente? Valeu, foi um prazer estar aqui com vocês. Tá? Não esqueçam que existe uma aula ao vivo, vai existir uma aula ao vivo dessa matéria, né, onde os exercícios vão ser feitos. Um beijo, um abraço, fiquem em casa e é isso aí. Valeu!